Pai querido que estás nos céus, nós te agradecemos imensamente pela oportunidade e o privilégio que nós ainda temos de estarmos reunidos como seus filhos na sua casa para louvar e engrandecer o seu santo e bendito nome. Nós agradecemos porque aqui está uma pequena parte do seu povo, que mesmo depois de um dia de trabalho, de lutas, está aqui para querer ouvir a sua voz, para ter um encontro pessoal contigo. Nós pedimos que o Senhor continue conduzindo todos os momentos que se seguem, que o Senhor abra a nossa mente, que o Senhor abra o nosso coração, para que possamos não apenas falar e ouvir, Pai, mas principalmente colocar em prática tudo aquilo que nós ouvimos. É o que nós te pedimos, no doce nome de Jesus Cristo, que vive e reina para todos sempre. Amém. Boa noite mais uma vez a todos vocês que estão aqui presentes. Boa noite a você também que está nos acompanhando aí pela live, ao vivo, né? Sejam todos muito bem-vindos. Já aproveitar e fazer um convite para você que está nos assistindo ou que ainda vai assistir, né? Se você sentir no seu coração que precisa se aproximar mais de Cristo, se aproximar mais de Deus, nós fazemos um convite para que você venha participar conosco dos cultos todas as quartas-feiras, às 7h30, os domingos, às 7h30 da noite também, ou às 19h30, né? E também todos os sábados com início às 8h45, é isso, né? Então sejam todos muito bem-vindo. Bom, o ensino que nós cantamos é um hino muito bonito e ele diz assim, não desistir, né? E eu queria perguntar a você, quanto tempo você já está nessa caminhada com Cristo? Né? Imagine aí, alguns estão 2, 3, 4, 5, alguns 10, 20, alguns mais do que isso, né? Mas o hino diz que nós não devemos desistir, que nós devemos estar sempre grudadinhos em Cristo, não é? E o tema de hoje é justamente sobre isso, é sobre perseverança, sobre nós perseverarmos no caminho até o final, né? Nós vamos perceber que nós percebemos, melhor dizendo, que ao longo da nossa caminhada com Cristo, a gente percebe que teve pessoas que estavam conosco, mas que hoje não estão mais aqui. Não é verdade? Vocês que são mais antigos desta igreja aqui do Perequê, vocês percebem isso. Nós também percebíamos onde nós estávamos, né? Mas eu gostaria de fazer uma outra pergunta para você. O que é perseverança? Se você pudesse definir essa palavrinha perseverança, o que é perseverança? Eu peguei uma definição que eu achei bem interessante e eu gostaria de compartilhar com os irmãos, que diz assim, ó, a perseverança é uma qualidade daquele que persiste, daquele que não desiste, daquele que tem constância em suas ações, daquele que decide não desistir diante das dificuldades. Perseverar é conquistar os seus objetivos devido ao fato de manter-se firme e fiel às suas ideias e propósitos, e principalmente aos seus princípios. Esse verbo diz respeito ao ato de se manter constante e firme ao longo de um projeto já iniciado, perante uma determinada atitude ou uma opinião, por mais adversas que possam ser as circunstâncias, ou se os objetivos possam parecer difíceis de concretizar. Perseverar também é continuar firme até o final. Muito bonito e verdadeiro, não é? E quando nós trazemos para a nossa vida, nós percebemos que a perseverança ela tem que fazer parte do povo de Deus, né? Que nós precisamos continuar perseverando para que o nosso crescimento espiritual também seja uma constante em nossa vida. E nós sabemos que Deus ele também quer que o povo dele seja perseverante, né? Então, quando nós passamos por lutas, por dificuldades, por aflições, por problemas, nós precisamos lembrar que nós temos um Deus que é muito maior do que todas as dificuldades, né? Eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Isaías, no capítulo 41, no versículo 10. É um verso muito conhecido nosso. Isaías, capítulo 41, no verso 10. Todos encontraram? Amém? Aqui diz assim, não temas, porque eu estou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Amém? Esse é um dos versículos mais impressionantes que eu acho na Bíblia, né? Nos momentos de dificuldade, você percebe que as pessoas divulgam ele por todas as partes, né? E aqui nós temos uma promessa, Deus diz assim, ó, primeiro ele fala assim, não temas, porque eu sou o teu Deus, né? Não te assombres, porque eu estou contigo, né?
Eu não sei quais as dificuldades que você tem passado na sua vida. Não sei quais as lutas que você tem enfrentado. Mas eu quero dizer a você que Deus, Ele é um Deus real. Ele é um Deus que vive. Não é um Deus que a gente às vezes ora. Nós vimos aqui no Provai e Vede. Todos estão me ouvindo bem? Parece que deu uma falha. Oi? Ok, beleza. Nós vimos aqui no Provai e Vede agora como os adultos são diferentes das crianças, não é verdade? O pai e a mãe oraram para que as melancias vingassem, e daqui um pouco parece que eles tinham esquecido, estavam preocupados. Nós adultos somos assim. E as crianças, elas são diferentes. E ela disse o quê? Não, pai, nós não oramos, então vamos confiar. Vamos confiar. Eu quero convidar você agora a abrir a sua Bíblia no livro de Romanos. O apóstolo Paulo, ele fala algo muito interessante com relação à perseverança. Romanos, no capítulo 5. Agora melhorou. Amém. Romanos, no capítulo 5, versículos de 3 a 5. A minha versão diz assim: E não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança. A perseverança, um caráter aprovado. E o caráter aprovado, esperança. E a esperança não nos decepciona, porque Deus derramou o seu amor em nossos corações por meio do Espírito Santo que Ele nos concedeu. Amém? Esse texto escrito pelo apóstolo Paulo, então, eles destacam a importância da fé e da perseverança em meio às dificuldades, em meio às tribulações, em meio aos desafios que todos nós passamos. Né? Ou tem alguém aqui que não passa lutas, que não passa desafios, que não passa provações? Todos nós passamos lutas, desafios, provações e dificuldades, não é verdade? Então, bom, já que não tem para onde nós fugirmos, enquanto nós estivermos nesse mundo, nós vamos passar por lutas, vamos passar por desafio, vamos passar por dificuldades, certo? Então, nós temos que entender que nós precisamos entender alguma coisa. Porque às vezes nós queremos ser perseverantes, mas como é que nós adquirimos a perseverança? Precisamos entender melhor o que o apóstolo Paulo disse. E o apóstolo Paulo, ele começa dizendo algo, no mínimo, intrigante, porque ele diz assim, gloriando-se nas tribulações. Ou seja, o versículo está nos incentivando a nos alegrarmos nas tribulações, nas dificuldades, o que parece um paradoxo. Não é verdade? Parece algo totalmente contrário do que aquilo que nós queremos, né? No entanto, isso nos lembra, o apóstolo Paulo nos lembra, a palavra de Deus nos lembra, que as dificuldades elas podem nos ensinar valiosas lições. Né? Porque muitas vezes é na dificuldade que nós aprendemos a ser pessoas melhores. Muitas vezes é na dificuldade que nós nos colocamos no nosso devido lugar. Muitas vezes é na dificuldade que nós conseguimos ver o agir de Deus. Quando a vida está boa, está tudo tranquilo, parece que a gente tem a tendência de ficar um pouco sossegado. Né? O segundo ponto que Paulo fala aqui nesse texto é que ele fala que a tribulação ela produz perseverança. A tribulação produz perseverança. O que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo que quando nós enfrentamos os desafios da vida, ela nos ajuda a desenvolver perseverança. Está dizendo ainda que quando passamos por luta, nós aprendemos a ser persistente. Está dizendo ainda que quando nós passamos por dificuldade, nós nos tornamos pessoas mais fortes. E se você parar para analisar a sua vida? Quando você passa por dificuldades, por provações, né, por lutas, muitas vezes você acha que não vai ter força para suportar. Você fala, eu não consigo. Mas quando tudo passa, você fala, olha, eu nem sei de onde eu tirei tanta força para passar por isso. Né? Mas nós sabemos quem é que nos sustenta, nós sabemos quem é que nos coloca de pé toda manhã. Não é verdade? Terceiro ponto que Paulo diz, que a perseverança leva a um caráter aprovado. Né? Primeiro ele diz então que a tribulação ela produz perseverança, que a perseverança agora leva a um caráter aprovado. Né? Ou seja, através da perseverança nosso caráter é testado, nosso caráter é refinado. Isso significa que à medida que nós passamos por dificuldades, por turbulências, por aflições, o nosso caráter ele está sendo transformado. Né? E o nosso caráter então ele passa a ser um pouquinho mais parecido com o caráter de Cristo. E nós precisamos nos lembrar que a única coisa que nós, como seres humanos, vamos levar daqui é o nosso caráter. Ou seja, se nós não tivermos um bom caráter, não fomos corretos em tudo aquilo que nós fizemos, né, que nós fazemos, vai ficar difícil, não é verdade? Bom, então Paulo diz, a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter
aprovado, agora ele diz assim, o caráter aprovado traz esperança. Né? E qual é a nossa maior esperança? A volta de Jesus, não é? Então, quando nós temos um caráter maduro e temos um caráter aprovado, a nossa esperança em Deus, ela fica fortalecida. E nós, então, passamos a confiar mais nele. Sabe por quê? Porque nós percebemos que nos momentos de dificuldade, nós encontramos força em Cristo. Paulo diz que nos momentos que ele estava fraco, é que ele se sentia mais forte. Então, nos momentos de tribulação, é onde nós encontramos aquilo que muitas vezes tanto procuramos, que é a esperança. E muitas vezes nós reclamamos das tribulações, dos problemas, das dificuldades, não é verdade? Por último, Paulo diz assim, ó, que Deus derramou o seu amor em nossos corações. Ou seja, ele finaliza esse texto enfatizando o papel do Espírito Santo na nossa vida. E ele diz que é através do Espírito Santo que nós experimentamos o amor de Deus. E ele diz, amor esse que nos dá esperança. Esperança é essa que não nos decepciona. Por quê? Porque está bem firmada em Cristo Jesus, nosso Senhor. Em resumo, Paulo está nos ensinando aqui que, embora enfrentemos dificuldades na vida, embora enfrentemos desafio, luta, e cada um tem os seus. Você tem as suas, eu tenho as minhas. Todos nós temos desafios e lutas. Paulo está dizendo, então, que a palavra de Deus, ela nos encoraja para persistirmos, para não desanimarmos, para continuarmos firmes. Porque, embora enfrentamos dificuldade, é muito melhor estar enfrentando dificuldade com Deus do que sem Deus. Não é verdade? Outro que fala a respeito de perseverança na Bíblia é Tiago. Eu quero convidar você também a abrir a sua Bíblia, no livro de Tiago, no final da Bíblia. Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5. Todos encontraram? Versículos 10 e 11 aqui diz assim na minha versão. Irmãos, tem os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo e paciência diante do sofrimento. Como você sabe, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhes proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Amém, queridos? Percebe que Tiago também ele chama a nossa atenção para a paciência e para a perseverança de quem? Dos profetas, como exemplo de virtude para nós que vivemos hoje. Ou seja, assim como o apóstolo Paulo, Tiago também está chamando a minha e a sua atenção. E ele diz, olha, vocês devem ser perseverantes ao passar por lutas e por dificuldades, por provações também, assim como os profetas que viveram antes de vocês passaram. E quando nós olhamos para a vida dos profetas, e olhamos para a nossa vida e achamos que às vezes nossa vida é turbulenta, cheia de problemas e dificuldade, Isaías cerrado ao meio, Paulo decapitado, e nós às vezes ficamos arrumando desculpa para não falar, para não pregar. Nós temos que ter muito cuidado com isso. Depois Tiago ele menciona Jó, ele diz assim, vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e o fim que o Senhor lhes proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sabe, queridos, eu tenho certeza que por mais dificuldade que nós passamos nessa vida, eu acho que ninguém aqui, eu imagino, não conheço a todos, mas se aproxima daquilo que Jó passou. Não é verdade? Nós conhecemos a história de Jó, ele perdeu todos os filhos, perdeu todos os seus bens, a sua mulher o amaldiçoou, estava cheio de ferida, raspando o corpo com um caco de telha. Mas ele disse o quê? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. E o que isso nos ensina, queridos? Isso nos ensina que, embora nós tenhamos entregado a nossa vida a Cristo, haverá sim momentos de luta, haverá sim momentos de dificuldade, haverá sim momentos de dor, mas vai chegar o dia, como o hino dizia aqui, que Cristo voltará a essa terra para resolver todos esses problemas. Num lugar onde não vai ter mais morte, não vai ter mais dor, não vai ter mais sofrimento. Mas enquanto isso não acontecer, nós temos que continuar firmes, não desistir, sermos perseverantes até o final. Outro texto bíblico que eu queria ler com vocês, Eclesiastes. Salomão, o homem mais sábio que viveu nesse mundo, segundo as Escrituras, ele estava chegando aqui no final da sua vida. Eclesiastes, no capítulo 9. No versículo 11. Eclesiastes, capítulo 9, versículo 11. Olha o que Salomão vai falar também. Todos encontraram?
Perceba ainda outra coisa debaixo do sol. Os velozes nem sempre vencem a corrida. Os fortes nem sempre triunfam na guerra. Os sábios nem sempre têm comida. Os prudentes nem sempre são ricos. Os instruídos nem sempre têm prestígios. Pois o tempo e o acaso afetam quantos? A todos. O que Salomão está dizendo aqui, né? Perceba que nesse versículo ele vai mais uma vez, né, assim como Paulo, falar algo que parece assim meio contraditório, parece meio paradoxo. Observe que Salomão ele destaca aqui o seguinte, que os rápidos nem vencem suas corridas, né? Que os fortes nem sempre triunfam, que os sábios nem sempre têm comida. Observe que a vitória, o prêmio, o sustento nem sempre são garantidos a esses grupos de pessoas, que aos nossos olhos humanos sempre estariam na frente, sempre estariam por cima. Quando fala de corrida, talvez os mais antigos vão lembrar aqui, tinha um piloto de Fórmula 1 chamado Juan Pablo Montoya, quem lembra dele? Muito rápido, né? Mas ganhava pouquíssimas corridas, porque cometia muitos erros. Cometia muitos erros. É? E nós precisamos então entender. E quando nós aplicamos isso para a nossa vida espiritual, para o nosso dia a dia, que é o que realmente importa, né? Nós percebemos que Salomão vai dizer então que tudo depende do tempo. Né? Salomão vai dizer que a vida está cheia de imprevisto, a vida está cheia de incerteza, que a vida está cheia de desafio, e que dependendo da forma como nós encararmos os obstáculos da vida, nós podemos ficar pelo meio do caminho. Ao invés de nós ficarmos nos lamentando, nós precisamos fazer o quê? Correr para os braços de Cristo. Ou seja, Salomão está dizendo, queridos, que começar a corrida é muito importante, mas terminar ela é o mais importante. Chegar até o final da corrida, é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que não importa se você começou, né? Nós temos a parábola da Bíblia ali que fala do solo, se você começou, se você aceitou a palavra de Deus e logo você desistiu, ou se você andou um tempo junto com Cristo, depois você desistiu, ou se você foi até quase o final e depois desistiu. Salomão está dizendo, olha, se você ficar no meio do caminho, não vai dar certo, não vai funcionar. O que Salomão está tentando nos ensinar também é que nós devemos ser humildes, devemos reconhecer que nós não temos o controle de todas as coisas, e por isso nós devemos ser obedientes a Deus, obedientes às suas leis, obedientes aos seus mandamentos, e ser perseverantes, claro, sempre até o final. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 14, verso 12. Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Ali depois das 3 mensagens angélicas, né? Qual é a primeira mensagem? Caiu a grande Babilônia, né? Aliás, a primeira é temei a Deus e dai-lhe glória, né? A segunda, caiu a grande Babilônia. E a terceira, se alguém adorar a besta. Depois de tudo isso, no capítulo 14, no versículo 12, diz assim, ó, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus Cristo. Percebe que aqui tem 2 palavrinhas interessantes, perseverança e santos, né? Santo significa o quê? Separados. Para fazer o quê? Para fazer a vontade de Deus. Então, quando nós lemos esse versículo de Apocalipse 14, 12, né, nós observamos algo bem interessante, que a palavra perseverança, ela tem uma ligação diretamente com o quê? Com os mandamentos de Deus. Com todos eles, inclusive com o sábado. Aqui os mandamentos estão escritos no plural. E isso nos mostra o quê? A importância de todos os mandamentos, inclusive do sábado. Nós poderíamos falar muito sobre isso, né? Quando João teve lá a visão da Arca da Aliança lá no céu, as tábuas da lei estavam lá. Não tem como nós fugirmos disso, não é verdade? Então, queridos, nos últimos dias desse mundo, aqueles que não estiverem perseverando em guardar todos os mandamentos de Deus, inclusive o sábado, infelizmente eles não vão conseguir completar essa corrida. Por quê, Wagner? Não vai ter pessoas que de repente vai se salvar sem nunca ter guardado um sábado? Eu acredito que sim, contanto que ela não tenha tido uma luz para isso também. Porque aqui a fidelidade ao sábado ela é uma característica, a fidelidade aos mandamentos de Deus, melhor dizendo, e o sábado está incluído, é uma característica do povo que é perseverante. Isso não tem nada a ver com legalismo. Isso é o quê? Isso é bíblico, isso é ensinamento da palavra de Deus. Infelizmente, muitos, queridos, não estão sendo perseverantes agora. E se continuarem não sendo perseverantes agora, vão continuar no caminho errado e nos últimos tempos não vão ter força para seguir aquilo que a palavra de Deus diz. 2 Timóteo 4,10, você não precisa abrir, depois você confirma.
Lá Paulo diz algo interessante, ele diz assim, ó, pois Demas, amando este mundo, abandonou-me e foi para Tessalônica. 2 Timóteo 4,10. Paulo está dizendo, olha, Demas amou mais o mundo e fez o quê? Criou perna, ele foi para Tessalônica. Isso ensina para mim e para você que o amor às coisas do mundo, quando nós deixamos de fazer a vontade de Deus, aguardar os seus mandamentos, a ser obedientes a Ele, nós vamos começar a amar as coisas do mundo. E daqui um pouco nós vamos fazer o quê? Nós vamos sair da igreja, vamos andar por outros caminhos, vamos ir por lugares que não devemos ir, que não precisamos andar, vamos sofrer coisas que não precisamos de sofrer. É? Então a pergunta é, nós vivemos em qual mundo? No mesmo de Demas? Sim, com certeza. Né? Mas também no mesmo de Paulo, no mesmo de Pedro, no mesmo de Jó. Você percebe? Pessoas diferentes, no mesmo mundo, com resultados totalmente diferentes. Aí ainda em 1 Timóteo, volte a sua Bíblia um pouquinho. Aliás, nós estávamos no Apocalipse, o versículo anterior que era Timóteo. 1 Timóteo, capítulo 4, no verso 1. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Vou aguardar você abrir a sua Bíblia aí também. Todos encontraram? Aqui diz assim, ó, o Espírito diz claramente que nos últimos tempos alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônio. Queridos, isso é muito forte. O apóstolo Paulo escrevendo ali ao jovem Timóteo, o jovem pastor Timóteo, o apóstolo Paulo gostava muito dele, a gente percebe nos escritos de 1ª e 2ª Timóteo, Paulo sempre orientando a Timóteo. E agora ele está escrevendo a Timóteo, com o intuito de alertá-lo com relação aos perigos dos últimos tempos. E quanto tempo faz isso? E hoje, como é que está as coisas, será? E ele diz então que alguns se afastariam da fé verdadeira, seguindo ensinamentos falsos e doutrinas de demônio. Que triste isso, queridos. É aquilo que nós falamos no começo. Pessoas que muitas vezes caminharam com nós por muito tempo. Por muito tempo. E hoje nós percebemos que eles não estão na igreja. E tudo começa desse tipo. Ah, isso não tem nada a ver, isso pode, Um pouquinho aqui, um pouquinho ali, vamos brincar no terreno do inimigo ali um pouquinho. E quando as pessoas veem, elas estão fora da igreja. Elas não conseguem perseverar. Ou seja, eles começaram bem a corrida. Eles caminharam por um bom tempo junto. Paulo dá a entender aqui que eles andaram junto até quase o final. Mas de repente Demas, ele amou mais o mundo e acabou abandonando as coisas de Deus. Que essa não seja, queridos, a escolha de ninguém que está aqui. Que essa não seja a nossa escolha. Que nós possamos estar sempre perseverantes no caminho de Deus. Que nós possamos sempre estar atentos às artimanhas do inimigo. E quando nós olhamos, queridos, para a nossa igreja, como eu falei, a gente percebe que, infelizmente, tem muitas pessoas que por tão pouca coisa saiu da igreja. Talvez discordou do que o irmão falou, não gostou do ancião, não sei o quê, não gostou do pastor. Queridos, nosso foco tem que ser Jesus Cristo. Jesus Cristo está para voltar. E tem pessoas perdendo tempo aí fora. E serve para nós também, que muitas vezes estamos perdendo tempo com outras coisas e não estamos falando tanto de Jesus quanto deveríamos falar. Não é verdade? Hebreus, abra sua Bíblia, Hebreus. Mais perto do final da Bíblia ali. No capítulo 12 e no verso 1. Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Hebreus 12, versículo 1 diz assim: portanto também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grandes nuvens de testemunha, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos está proposta. Portanto também nós. Paulo começa dizendo, portanto também nós. Paulo inicia ali o capítulo 12 dizendo que nós devemos correr com perseverança, nos livrando de todas as coisas, principalmente dos pecados que muitas vezes nos enredam. E Paulo aqui está fazendo uma menção ao capítulo 11, ele está se referindo a uma nuvem grande de testemunha. E quais são essas nuvens de testemunha? Quais são essas nuvens? Ele diz assim, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunha. Paulo destaca então, queridos, a ideia de que os crentes, de que eu e você, naquela época já era assim, estão cercados por bons exemplos.
Embora tenha um exemplo ruim ali, ou alguns, né? A gente percebe que nós estamos cercados por bom exemplo. Porque quando ele se refere ao capítulo 11, né, ele está falando ali aos heróis da fé. E quantos heróis da fé tem ali? Quantos perseveraram até o fim? Né? Então, queridos, por mais que às vezes pareça difícil, por mais que às vezes as lutas pareçam difíceis, as dificuldades, os problemas, muitos venceram. E nós podemos vencer também, desde que nós estejamos junto com Cristo todos os dias. Desde que nós sejamos fiéis a Cristo em tudo aquilo que nós fazemos, entendemos e temos a luz necessária para isso. Paulo vai dizer, queridos, que nós precisamos correr a corrida que está proposta para cada um de nós sem desistir. Né? Paulo também vai dizer na sua carta aos Coríntios, no capítulo 4, 2 aos Coríntios, no capítulo 4, volte um pouquinho a sua Bíblia. Segunda Coríntios, no capítulo 4, no versículo 16 e 18. Amém? Aqui diz assim: por isso, não desanimamos. Embora exteriormente estejamos desgastando-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia. Pois os nossos sofrimentos, leves e momentâneos, estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Versículo 18. Assim fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é o quê? Eterno. O que não se vê é eterno. Sabe, queridos, o que Paulo está dizendo aqui? Que certamente nós passaremos por lutas, por dificuldades, por aflições, mas nós temos que estar, como diz aquele hino, com os pés na terra e com os olhos no céu. A palavra de Deus ainda nos diz, queridos, que, como Paulo disse aí, que os nossos sofrimentos, por mais leves e por mais que sejam difíceis, muitas vezes, eles são leves e momentâneos, comparado com aquilo que Deus tem preparado para cada um de nós. Lá em Filipenses 1,6 vai dizer que aquele que começou a boa obra em mim e você vai completá-la até aquele dia, contanto que nós permitamos que Deus faça isso. Aí Mateus 10:22 vai dizer que aquele que perseverar até o fim será salvo. Essa palavra perseverança ela está por toda a Bíblia. Eu peguei alguns temas para a gente conversar, mas se fôssemos conversar sobre isso, nós falaríamos muito tempo, né? O último versículo desta noite, vá a Apocalipse, novamente, no capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, no versículo 10 e 11. Todos encontraram? Aqui diz assim: visto que você guardou a minha palavra de exortação à perseverança, eu também o guardarei na hora da provação que está por vir sobre todo o mundo, para pôr à prova os que habitam na terra. Versículo 11. Venho em breve, retenha o que você tem, para que ninguém tome a sua coroa. Sabe, queridos, pode ser que eu esteja falando para alguém que está desanimado, às vezes está a ponto de desistir, né? Nós encontramos as pessoas aqui na igreja, somos um pouquinho mais íntimos de um ou de outro, mas nós não sabemos as lutas e os desafios que as pessoas passam. Quantas vezes a pessoa às vezes está a ponto de desistir, a ponto de chutar o balde, como se diz por aí, né? Mas o apelo para mim, e para você e para todos nós que estamos aqui nessa noite é: não desista, porque Deus ele tem algo muito melhor preparado para nós. E é verdade que nós, enquanto seres humanos, muitas vezes nós preferimos desistir, achamos que as coisas são difíceis, mas não são. Nada nesse mundo é comparado àquilo que Cristo tem preparado para mim e para você, né? Nós já andamos junto com Cristo até aqui, e nós precisamos continuar juntos até o final. Eu não sei o que falta você ajustar na sua vida. De repente você se afastou da igreja por um motivo ou outro, né? Mas repense, coloque seus joelhos no chão, ore, volte para a casa do Senhor. Volte para Deus enquanto é tempo, porque esse mundo não tem nada a oferecer. E se Jesus Cristo voltar agora, e você estiver flertando com coisas do mundo, infelizmente você vai perder a sua salvação. Né? Que nós possamos refletir sobre isso, que nós possamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. E com esse pensamento, eu quero convidar vocês a entoar o hino 466 do nosso cenário, que diz assim: só um pouco mais. Reflita um pouquinho nesse hino, e você vai ver como a letra desse hino é bonita. Né? Deus os abençoe.
Fiquemos todos de pé. Feche seus olhos, vamos orar. Pai querido que estás no céu, nós queremos te agradecer, porque nós temos a certeza que o Senhor se fez presente aqui nesse lugar. Amém. Nós queremos pedir e clamar ao Senhor, para que o Senhor nos fortaleça todos os dias, para que todos que estamos aqui possamos continuar firmes, Pai, nessa caminhada até o seu breve retorno, pois nós sabemos que essa é a única coisa que vale a pena. Esse mundo não tem nada a nos oferecer, Senhor. Por favor, perdoa as nossas falhas, perdoa os nossos pecados. E se tem alguém aqui, Pai, que hoje chegou desanimado, as lutas, as batalhas, as tribulações do dia, da semana, do mês, do ano, talvez venham se acarretando, por favor, Pai, fortaleça essa pessoa, fortaleça esse coração, faça com que ela sinta que o Senhor está pertinho dela, faça com que ela sinta o toque do Senhor. Pai querido, também tem pessoas que às vezes se afastaram do caminho do Senhor por um motivo ou outro. Por favor, Pai, desperta essa pessoa, para que ela volte para os seus caminhos, porque nós sabemos que esse mundo muito em breve vai acabar. Nós queremos que todos aqui temos a certeza absoluta de que essa também é a vontade do Senhor, esteja junto naquele grande dia para ouvir do Senhor: vinde a mim, benditos de meu Pai. Te pedimos tudo isso,
Em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Hoje aqui, meu Jesus me tomou em seus braços e senti o calor do Espírito Santo. Vou em paz, pois o meu Deus ao meu lado vai ficar. E